Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Fala, meu aluno, tudo bem? Eu sou Vôner Ribeiro, professor de língua portuguesa, e nós estamos aqui no bloco da Folia, TJ São Paulo. Vamos lá, ó. Outro dia alguém falou assim, professor, você só sabe fazer eu disse, só sei fazer, ó.
Vamos lá, vamos estudar, que beleza, nessa alegria, nessa descontração. Mas o chapeuzinho aqui, ó, alguém pode achar que é do Máscara, né? Isso aqui eu peguei emprestado para essa aula, tá? Vou usar aqui de vez em quando, porque afinal, né, aqui é momento de estudo e de descontração, né? Parabéns a você, né, que resolveu parar tudo para estudar, certo? Muitos aí num clima de folia mesmo, né? Aqui tem a nossa folia da aprovação, tá? Quem sabe ano que vem você não vai estar aí numa outra situação, não posso prometer, mas tem muita chance de dar certo, né? Deus está vendo, né? Deus está vendo. Você parou aí para estudar, para investir no seu futuro e a chance de dar certo é enorme. E a gente vai ficar na torcida para que dê certo. Bacana? Neste bloco, nesta aula, neste momento, neste instante, neste carnaval aí, a gente vai trabalhar agora o quê? TJ São Paulo 2023, língua portuguesa. Prof, tem material para baixar? Deixa aqui, viu? Vai ser abandonado não. Tem material para baixar? Tem material para baixar? Sim, tá certo? Preparei um material bacana, todo focado no seu edital, tá? Então assim, aula muito boa. Então pega papel e caneta, vai no clima de folia, de euforia, certo? Pega a sua aguinha aí, tá? Não sei se o horário assim para café é muito bom, tá? Mas é importante você clicar agora no módulo aula e a gente vai construir a aprovação, porque é isso que a gente faz aqui, né? Construir a aprovação, beleza? E do que depender de mim, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para você achar muito tranquila a prova de língua portuguesa, beleza? Então, ó, pega papel, pega caneta, pega sua água, clica no módulo aula e vamos avançar, tá? Com descontração, né? Mas também com muito foco, né? Muito pensamento positivo, porque é um concurso sensacional, maravilhoso. TJ São Paulo 2023. Ok? Então, vem com a gente, tá? Vamos mergulhar aqui no estudo da língua portuguesa, banca VUNESP, e todas as questões aqui estão de acordo com o seu edital, tá certo? E a primeira questão, já de cara, traz aí colocação pronominal. Quando se fala de colocação pronominal, a gente está falando de quê? Né? A gente está falando de próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, pronome antes do verbo, ênclise, pronome depois do verbo e mesóclise, pronome no meio do verbo. Claro que no Brasil predomina a próclise. Vamos ver o que a questão está cobrando aqui. Aqui nós temos o seguinte, a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão né? A norma padrão da língua nada mais é do que a gramática normativa, ok? Então, letra A nós temos assim, tendo registrado se, olha só, registrado é um verbo no particípio. Quando verbos, né, regulares terminam em ado ou ido, prof, que é um verbo regular, que eu estou começando agora, eu queria que você dissesse aí muito detalhe que eu possivelmente não consigo compreender. Beleza, verbo regular é aquele cujo radical não muda. E o que é o radical? É a base da palavra. Lembra que lá na escolinha da tia Teteca, a gente conjugava os verbos cantar, vender e partir? Sabe por quê? Porque esses verbos são regulares. Ou seja, em todos os tempos e modos o radical se mantém. Cantar, cante até o T. Vender, vende até o D. E partir, parte até o T. Então, os verbos regulares têm um particípio, que é uma forma nominal do verbo, terminado em ado ou ido. Cantado, vendido, partido. Então, é importante destacar o seguinte. Quando eu tenho o verbo no particípio, não há ênclise, ou seja, não há pronome depois de verbo no particípio, certo? Então isso aqui está errado. Tendo registrado-se. Qual é o ideal? O ideal é que esse pronome fique em outro lugar, no caso aqui, certo? Por que no caso aqui? Porque a gente não pode começar oração com pronome oblíquo, tá? Em língua portuguesa, é errado começar a oração com pronome oblíquo, certo? Então, vamos lá. Tendo se registrado. Então, a letra A está falsa, né? A letra A está muito falsa, na verdade. Ok? Letra B, temos assim. Os grupos que dedicam-se, todo que, independentemente da classificação morfológica, atrai o pronome oblíquo, certo? Todo que. Certo?
Então vamos lá, todo o que, independentemente da classificação morfológica, atrai o pronome oblíquo. Então, como é que fica aqui? Os grupos que se dedicam. Então esse pronome tem que ficar aqui, ó. Tá? Aqui é que é a questão correta, né? Conformidade, norma padrão, no que se refere ao quesito colocação pronominal. Quesito colocação pronominal. Então, a gente não pode permitir que ocorra ênclise, porque todo que atrai o pronome oblíquo, independentemente de ser conjunção, pronome, tá? Sempre obriga a próclise. Letra C, se ligou o alerta, tão logo o aviso de frente fria no país foi divulgado. Ó, isso aqui é um pronome oblíquo. Pronome oblíquo não inicia oração, então ele tem que ficar aqui. Ligou-se o alerta, tão logo o aviso de frente fria no país foi divulgado. Palavra negativa também atrai o pronome oblíquo. Tá? Quando eu tenho palavra negativa, ocorre próclise. Prof, que tipo de palavra negativa? Não, nunca, jamais, sequer, de modo algum. Qualquer palavra ou expressão negativa atrai o pronome oblíquo e obriga a próclise. Então, esse pronome nus, pronome oblíquo de primeira pessoa do plural, vai ficar aqui, ó. Que o não atrai, né? Não, que é uma palavra negativa. Letra A, B, C, D erradas, então a letra E está certa, né? Como com o alerta de frente fria esperava-se. Ó, aqui eu tenho uma outra oração, tem uma oração na verdade, tem uma vírgulazinha aqui, ó, e o pronome oblíquo não fica depois de vírgula, tá? Então, com o alerta de frente fria, vírgula, aí a oração começa mesmo, né? O verbo aparece aqui. Esperava-se. Então, aqui é o correto. Aqui tem que ser ênclise, porque não há pronome oblíquo depois de vírgula, exceto para manter o paralelismo. Por exemplo, não se é ministro, se está ministro. Se eu escrever assim, ó, esse é um caso, né? São casos raros, que raramente aparecem em prova. Quando eu digo assim, ó, não se é ministro, vírgula, se está ministro. Aqui nós temos um caso de paralelismo, de manter a mesma estrutura. Deixa eu pegar aqui pincel de cor diferente. Aqui eu tenho um pronome oblíquo antes do verbo, que o não atrai, e aqui ele fica antes do verbo também, mesmo tendo a vírgula. Mas são situações que não costumam aparecer em prova. Tá? Em geral, o que aparece em prova aí na banca VUNESP se eu tenho vírgula, o pronome oblíquo não fica depois. Tá? Mas eu queria só mostrar que, como a língua é dinâmica, né, não é matemática, pode ser que aconteça uma situação em que o pronome esteja depois da vírgula e esteja correto, como acontece aqui, paralelismo. Prof, e o que é paralelismo? Paralelismo é manter a mesma estrutura. Então, no caso aqui, a mesma estrutura consiste em que pronome oblíquo antes do verbo, na primeira sentença, pronome oblíquo antes do verbo na segunda sentença. Ok? Mas são casos especiais, no geral, tá? É isso que predomina aqui, ó, na banca VUNESP. É isso que costuma cair. Não sei se você lembra os principais casos de próclise, mas a gente já sabe, né, que a próclise é que manda no Brasil, tá? Eu vou listar aqui para você, depois você vai pausar o vídeo e vai anotar com calma, tá certo? Ó, ocorre próclise com preposição em mais verbo no gerúndio, em se tratando, em se falando. O que mais? Com pronome relativo, tá? Que mais? Advérbio sem vírgula, aqui se estuda muito, palavra negativa, pronome indefinido, ninguém me ama, por exemplo, ninguém me quer, tudo se transforma, pronome indefinido, pronome interrogativo, quem te disse isso? Pronome demonstrativo, principalmente os neutros, isto, isso e aquilo, orações que exprimem desejo, são orações exclamativas, bons ventos o levem, tá? Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te acompanhe. O que mais? Conjunção subordinativa, toda conjunção subordinativa, as integrantes e as adverbiais. Algumas conjunções coordenativas, o ou, né, são as alternativas. Tá? Quer me visse, quer me ignorasse, conjunção alternativa atrai.
conjunção aditiva com exceção do i. Tá? Não só me viu, como também me cumprimentou. Tá? Esses são os principais casos de próclise. E aí, conforme você pôde ver aqui na questão, na letra A, certo? É importante registrar que não ocorre ênclise, certo? Com o verbo no particípio, ok? Não se inicia oração com pronome oblíquo. E o pronome oblíquo também não fica depois de verbo no futuro. Por exemplo, você irá se arrepender. Você irá se arrepender. Não há pronome oblíquo após o verbo no futuro. Nesse caso, você irá arrepender-se. Ok? Então, colocação pronominal está aí, primeira questão, tá? Para a gente ir, ó, no ritmo da percussão, que é o bloco da folia, tá certo? Deixar aqui do lado, ó. Dizem que é o chapéu do Máscara, né? Mas o Máscara não tinha essa fitinha não, tinha? Olha aí, certo? A fitinha aqui é o charme, né? O detalhe, certo? Minha esposa souber que eu peguei o chapéu dela, olha aí. Então, vamos lá. Né? Diga assim, professor, o chapéu dela o quê? O chapéu é seu mesmo, rapaz. Né? Conversa é essa, né? Então, vamos lá, tá? Então, ó, a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão na letra C, ok? Na letra E, né? Perdão. Porque não há pronome oblíquo depois de vírgula, tá? Esse é o padrão aí da banca Unesp, certo? Vamos lá, vamos na sequência. Questão 2. Questão 2 trata aí do pronome. Tá? Aqui nós temos o seguinte, ó, assinale a alternativa em que o pronome destacado assume sentido possessivo. Possessivo, então, eu já sei que a questão, geralmente, quando traz assim, a resposta geralmente não é pronome possessivo. Até porque o pronome possessivo nem aparece, né? Porque daí ficaria muito flagrante, muito evidente. Então, a gente vai ter que ver um pronome que tenha valor de pronome possessivo, tá certo? Vamos lá. Ó, aqui nós temos assim, letra A. A casa luxuosa no Leblon é guardada por um molosso de feia catadura, que dorme de olhos abertos. Dá para dizer que esse que indica posse? Olha, eu não conheço, nunca vi, certo? Não vou mentir para você não. Pronome relativo indicando posse. Isso aqui é pronome relativo, né? O qual. Então, o pronome relativo ele tem uma função que não é indicar posse. O pronome relativo tem uma função que é retomar o termo anterior e evitar uma repetição desnecessária. Esse que equivale a, ó, a casa luxuosa no Leblon é guardada por um molosso de feia catadura, o qual dorme, tá? Então, ó, o molosso dorme, certo? Esse que é um pronome relativo. O pronome relativo tem essa função de relacionar orações substituindo o termo anterior. A ideia é evitar repetição e relacionar orações. Por isso que ele é chamado de pronome relativo. Tá? Ok? Então não há aí com a letra A ideia de posse. Na letra B temos o seguinte. E depois arrancar-lhe toda ilusão. Avançou contra ele, abocanhando-lhe a perna esquerda. Né? Então aí nós temos o seguinte. Arrancar-lhe toda ilusão. Esse lhe tem valor possessivo? Tem, né? Arrancar toda a ilusão, ó, toda sua, pode ser também dele, pode ser dela, certo? Geralmente, pronomes oblíquos têm valor possessivo. Por exemplo, ele roubou-me o carro. Ele roubou o meu carro. É como se eu dissesse assim, levaram-nos o dinheiro. Levaram o nosso dinheiro. Certo? Então, aqui ó, nós temos um li, pronome oblíquo, com valor de possessivo. Tá? E depois, arrancar-lhe toda ilusão, arrancar toda a sua ilusão. Avançou contra ele, abocanhando-lhe a perna. Ó, esse li também tem valor possessivo. Né? Só foi perguntado um, né? Mas o outro está nessa mesma relação de sentido aí. Né? Está no mesmo campo semântico, se você observar bem. Então, nosso gabarito aqui, qual que a gente vai marcar? Nossa questão 2. Você vê que a banca Vunesp é uma banca tranquila, assim como banca FCC, Sesgran Rio, são bancas assim que não costumam estressar, né, o candidato. Você estuda, cai, tá lá.
algo bem transparente, sem ambiguidades, não tem aquela história de pode ser A, mas também pode ser B, certo? Ou é A ou não é A, acabou, é assim, não tem pode ser A e pode ser B. É uma banca muito boa, é uma banca que geralmente, né, tem muito a simpatia aí dos candidatos. E a letra C, prof? Ó, caindo ao chão, sob as patas do inimigo, suplicou-lhe com os olhos que o deixasse viver, né? Que deixasse ele viver. Então, esse ozinho aqui é um pronome oblíquo, tá? Também, pronome oblíquo. Indica posse, né? Pronome oblíquo, né? Indica posse? Acredito que não, certo? Ok? Não indica posse, né? Então, é apenas que o deixasse viver. Tá? Não é nenhuma relação de posse. Rapaz, me deixa viver. Ah, mas está pedindo pela vida dele. Não, mas o pronome em si não tem ideia de posse. Tá? Não dá para trocar por seu, teu, nosso. Ok? Ó, a letra D tem assim: e com a boca prometeu que nunca mais tentaria assaltar aquela casa. Aqui é um pronome demonstrativo, certo? Pronome demonstrativo aqui, no caso, ele tem apenas a função de acompanhar nome. Ele acompanha nome, certo? Aqui, no caso, ele localiza, tá? Ele localiza ou identifica. Então, ele está localizando algo perto, esta casa. Algo um pouquinho mais longe de mim, essa casa. Algo muito longe, né, de mim, aquela casa. Então, acompanha nome, tendo o papel de localizar, né, estabelecer localização. E aí na letra E tem assim: falou em voz baixa, para não despertar os moradores, temendo que se agravasse a situação. Temendo que a situação se agravasse, fosse agravada, né? Então aqui fosse agravada, ó. Então aqui é uma partícula passivadora, apenas indicando que se agravasse a situação, indicando que o sujeito sofre ação. Então, nenhum desses pronomes, com exceção do li, tem esse valor de posse. Então, como as bancas, né, tem que ser previsíveis, a banca tem que ser previsível, senão ela se descaracteriza. Então, você já sabe, seu concurso, TJ São Paulo, né, quem se preparou para Prêmio São Paulo recentemente, está nessa pegada aí de VUNESP ainda, né, porque a banca foi VUNESP. Né, recentemente tivemos Prêmio São Paulo. Então, se você se preparou e agora vai fazer TJ, então você já está no português com um bom caminho andado. Que o edital está basicamente o mesmo, né? Eu não lembro exatamente se é o mesmo, para não errar, mas é praticamente o mesmo. Tá? Então, assim, quando um pronome está indicando posse, né, dá para trocar por meu, teu, seu, nosso, vosso. Né? Só fazer esse testezinho aí. Só fazer essa substituição. Ok? E aí nós temos na letra B de bola: e depois arrancar toda a sua ilusão. Avançou contra ele abocanhando sua perna esquerda. Mas o segundo pronome aí não vai ser cobrado, né? Não está em análise, ok? Então, letra B de bola, questão 2, deixa eu marcar aqui no meu gabarito, tá? E como é que você tá aí, né? Tá no bloco da folia, certo? Ó, professor, né? Muda aí, né? Então, lá pro chiclete, chiclete, né? Vá, né? Tá aí, né, ó. Certo? A gente vai aqui no português e vai também no bom ânimo, né? Para você ficar firme aí, né, no bloco da folia. Alfa com você. Vamos lá. Questão 3, certo? Questão 3, nós temos o seguinte. Guarda aqui esse chapéu. Pronto. Ó, questão 3 traz a conjunção, tá? Conjunção é um assunto aí que interessa bastante, né? Você sabe que conjunção tem muitas funcionalidades. Pode usar em diversos aspectos. Reescrita, aspecto semântico, morfológico, na sintaxe, porque a conjunção inicia uma oração coordenada, a conjunção inicia uma oração subordinada. Então, conjunção assim tem grande chance de cair. Tá? As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Eu vou já dizer para você quais são aquelas que você tem que saber mesmo, tá? 4 grupos de conectivos que você tem que saber mesmo, indo e vindo. Claro, o ideal é saber todas, mas existem pelo menos 4 grupos aí que você tem que saber, ó, muito mesmo, tá? Então vamos lá.
Aqui a questão 3 diz assim: nada disso, no entanto, impede que, quando cresçam, muitas pessoas sejam incapazes de negar um pedido. Não importa de onde venha. O NESP, aí nós temos assim: a expressão destacada expressa o sentido de. Qual é a expressão destacada? É uma conjunção coordenativa adversativa. Tá? Quais são as conjunções coordenativas adversativas? Qual é a principal? A principal é o mas. Aí eu tenho mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, né? São as principais. Embora a gente saiba que muitas palavras têm valor de mas também. Né? Eu tenho i com valor de mas. Por exemplo, ela saiu e ainda não voltou. Ela saiu, mas ainda não voltou. Tá? Outra situação, por exemplo, o senão. Senão pode ser igual a mas. Tem o carro não por luxo, senão por necessidade. Ó, mas por necessidade. O agora, eu posso dizer assim, ó, conte comigo. Agora, não espere muito de mim. Agora tem valor de mas. Até mesmo quando, que é uma conjunção, né, a rigor. Né, lá na gramática, é uma conjunção subordinativa temporal, até mesmo quando pode ser adversativo. Quando eu digo assim, ele veio de carro, quando poderia ter vindo a pé? Ou seja, ele veio de carro, mas poderia ter vindo a pé. Tá? E se eu digo assim, ele não ajuda, antes atrapalha? É como se eu dissesse, ele não ajuda, mas atrapalha. Então, conjunção adversativa está aí, né? As que são de nascimento e aquelas que eventualmente podem ser a depender do arranjo da frase, tá? Então, a gente vai ter que encontrar entre as opções, ó, a expressão destacada expressa sentido de, né? Conclusão, não, é oposição, certo? Conclusão, não, tá? É oposição. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tá? Não é conclusão, é oposição. Mas não tem oposição aí, nenhuma opção. Mas tem contrariedade. Opa, pode ser esse aqui, ó. E pode ser substituída por todavia. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Terceira questão, letra E. Certo? Aí eu queria destacar para você que é no entanto, vírgula, entretanto. Não existe no entretanto. Certo? Ah, professor, ouvindo a questão do entretanto. No entretanto deve ser filho do no entanto com entretanto. Aí deu no entretanto. Tá? Mas não existe. No passado, houve, tá? É arcaísmo, não tem mais, tá? Hoje, a gente conta só no entanto e entretanto, beleza? Conjunção adversativa indica oposição e a oposição é o quê? É uma contrariedade, certo? Conclusão e pode ser substituída por logo. Inclusive, conclusão é um tipo de conjunção muito importante, tá? O logo igual a portanto, ok? Porque existe o logo advérbio, tá? Quando sua mãe dizia assim, né? Ou você, a mãe, não sei. Meu filho, volte logo, volte logo. Fala para alguém, volte logo, né? Não, logo a gente vê isso aí. Não, logo a gente se acerta aí. Logo quer dizer tempo. Mas quando logo é igual a portanto, aí ele é conclusão. Lembra de Descartes? Penso, vírgula, logo existo. Mas muita gente é assim, né? Penso, logo desisto. Pode não, filho, né? Certo? Pode desistir não, tá? Ok? A menos, claro, que você percebeu que não é o que você quer, não é a sua vocação, o que pode lhe trazer prejuízo, tá? Ou tem muitas implicações aí que você acha que, enfim, né? Mas seu sonho você tem que perseguir, né? O seu sonho. Concessão. Concessão é quase uma oposição. A conjunção modelo para todas as concessivas é o embora, tá? O embora. E ademais é adição, tá? Ademais é adição. Tá na mesma ideia de além disso e outro sim. Além disso e outro sim. Nessa pegada aí de adição, tá? E aí, ó, deixa eu colocar aqui, eu já citei 3 grupos de conjunções que eu falei que podem interessar você. Deixa eu só escrever para você escrever também, né? Já que eu lhe disse que há 3 grupos de conjunção que interessam, tá? Então, anote aí, ó. Já falei das adversativas, citamos aí um bom número delas, né?
pelo menos as que têm chance de cair em prova. Já falei das conclusivas. Conclusivo não falei, só citei. Tá? Conclusivas. Logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então, são as principais. Tá? E aqui na letra B tem concessão. E a conjunção modelo e paradigma para todas as concessivas vai ser o quê? Vai ser o embora, tá? Então, ó, concessivas. Onde cabe embora, tem concessão. Quais são as conjunções modelo? Vamos lá. Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, não obstante. Aliás, o não obstante ele aparece tanto nas adversativas quanto nas concessivas. Tá? Como é que eu diferencio? Não obstante igual a mas. Aí é oposição. Por exemplo, ganho bem. Não obstante, estou sempre sem dinheiro. Ganho bem, mas estou sempre sem dinheiro. Tá? Isso não obstante foi igual a embora, aí ele é concessivo. Não obstante estivesse cansado, né, resolveu continuar os estudos. Tá certo? Na letra C, consequência. O portanto pode ser consequência, porque a conclusão e a consequência andam muito próximas ali, né? A conclusão e a consequência. No entanto, a ideia é de oposição, certo? Beber uma aguinha aqui. Eu estava olhando para o slide aqui achando que estava compartilhando. Vamos compartilhar. Pronto. A letra C, ó. Estava falando sem compartilhar. Ok? Então, a letra C. Consequência e conclusão estão muito próximas aí. Mas a ideia é de contrariedade, a ideia é de oposição. Tá bom? O que mais? Restrição. Não, aqui não tem restrição, né? E pode ser substituído por assim sendo. Assim sendo tem uma pegada mais de conclusão. Você tem ali um texto, né? Aí alguém assim sendo, desse modo, dessa maneira, né? Parece que tem um caráter mais, é uma locução adverbial, tem um caráter mais de conclusão, né? Dessa maneira, desse modo, tá? Assim sendo, finalmente, enfim. Ok? Mas não há ideia de restrição. Restrição eu até poderia ter, tá? Porque a conjunção adversativa tem esse aspecto. Aliás, a conjunção adversativa tem vários aspectos que vão além da oposição. Oposição, ele deitou, mas não conseguiu dormir. Uma restrição, por uma limitação, fui à UTI visitar meu avô, mas não pude entrar. Era uma área restrita, por exemplo, limitada, por alguma razão. O mas também pode ser advertência. Por exemplo, a rodovia é bem sinalizada, mas é perigosa, tem uma advertência. Também pode ser compensação, quando eu digo assim, não fui o primeiro colocado, mas passei. Ó, não fui o primeiro colocado, mas passei. Isso é o quê? É uma compensação. E uma retificação também. Ele não tinha 15 anos, mas 18. Certo? Mentiu a idade. Então, a conjunção adversativa pode ser oposição, compensação, restrição, retificação, advertência. Pode ser muita coisa, tá? Mas, assim sendo, não tem valor de no entanto, tá? Por isso que é importante você conhecer as conjunções. Aí eu coloquei do lado direito, ó, adversativas, conclusivas, concessivas. Aí o quarto grupo aqui, ó, são as causais. Muito importante aí que você conheça, tá? As causais. Conjunção modelo, paradigma para todas as causais. Por quê? Porque, já que, isto que, uma vez que, na medida em que, certo? Como, iniciando frase, por quanto. Ó, não confundir na medida em que com a medida que, certo? Na medida em que é causa, a medida que proporção. Prof, como é que eu uso na medida em que? Como você usa o porquê, tá? Por exemplo, porque estudou, passou. Na medida em que estudou, passou. E a medida que é proporção. E o que é proporção? É quando eu tenho uma ação que ocorre em paralelo a outra ação. Tá? Proporção é simultaneidade de ação, concomitância. Por exemplo, quanto mais estudo, mais me sinto preparado. Ó, quanto mais, mais. O
que mais? À medida que vivemos, amadurecemos. À medida que vivemos, amadurecemos. Certo? Então, tá aí, ó, questão 3, né? Uma questão que trabalha conectivos. Espero que você memorize, tá, os conectivos que eu citei aqui. Você pode, inclusive, né? Se não quiser ir agora a uma gramática, você pode pausar o vídeo, voltar e anotar os conectivos que eu citei, que certamente vão fazer diferença. Beleza? Como é que estamos aí? Tudo bem? Deixa eu pegar aqui o... aqui, ó. Isso aqui vai ser nossa mascote. É a mascote. Tá? Muita gente fala o mascote, né? Mas é a mascote, tá bom? Chapeuzinho aqui, ó. Tava no carnaval do Alphacom do 2019, né? 2020. Tá? 2020. Me lembro como se fosse hoje, tá? Aqui a gente está no home studio, né? Mas nessa época era no estúdio. E aí esse chapeuzinho tava lá, ó, né? É o chapéu da aprovação, beleza? Que nome se dá aí, ó? Chapéu do máscara, certo? Gostei foi da fitinha também, certo? Nem é chamativo, né? Ó. Beleza, turminha boa? Vamos nós. Brincadeiras à parte, aqui a gente está construindo a aprovação. Isso é muito importante. E tomando águazinha, ó, para hidratar, né? Hidratar a glote, né? Para a gente não perder a voz aí no decorrer do ano, tá? Vamos lá, ó. Essa questão é importantíssima, uma questão que trabalha flexão verbal. Eu vou lhe dar uma dica muito boa, tá? Quando a questão cobrar flexão verbal, certo? Você vai observar uma coisa. Boa parte dos verbos, se não todos, que vem ali, são verbos derivados. E esses verbos derivados vão ter a mesma flexão do verbo primitivo. Aí o que você faz? Você não precisa se preocupar com a conjugação do verbo derivado, tá? Você vai conjugar o verbo primitivo que deu origem, e aí só tem 2 aqui derivados, né? Ok. Você vai olhar o verbo primitivo que lhe deu origem e eles vão ter a mesma flexão, certo? Vão ter a mesma flexão. Bacana? Então vamos nós, certo? O menino não interviu... vamos ver a pergunta primeiro, né? Assinar a alternativa em que a forma verbal está flexionada corretamente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Mas, se tiver um verbo derivado, você conjuga o verbo primitivo, que o derivado tem a mesma flexão. Bacana? Então vamos lá, ó. O menino não interviu. O verbo intervir vem do verbo vir. Tá? Ó, o verbo intervir, vou fazer o seguinte. O verbo intervir, ó, vem do verbo vir, certo? Intervir vem do verbo vir, ok? Então, acontece o seguinte. Como seria o verbo vir aqui, ó? O menino não viu ou o menino não veio? O menino não viu ou o menino não veio? O menino não veio, certo? Então, ele não interveio. Pelo verbo vir, a gente conjuga o verbo advir, convir, provir, intervir. E o que vale para o verbo vir, vale para os seus derivados. Ó, ele viera, então ele proviera, conviera, interviera, adviera, certo? Se ele viesse, se ele conviesse, se lhe conviesse, se ele proviesse, se ele adviesse, se ele interviesse. Ele viera, ele interviera, certo? Ele viera, ele interviera, ok? Bacana? Então, o menino não interviu, o menino não interveio, ó. Vamos colocar aqui do lado como é que seria o correto, ó. O menino não interveio, certo? Não interveio. A letra B de bola traz o seguinte: não haverá higiene bucal se as pessoas manterem, tá? Não haverá higiene bucal se as pessoas manterem. Não é manter, é mantiverem. Ó, o verbo manter vem do verbo ter, certo? Manter vem do verbo ter, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conjugar o verbo ter. O verbo ter tem muitos derivados. Vamos pensar em alguns aqui, ó. Ter, né? Aí eu vou ter manter, reter,
conter, deter, obter, suster, certo? Então, o que vale para o verbo ter, vale para os seus derivados. Por exemplo, tivesse, aí eu vou dizer mantesse? Não. Tivesse, aí mantivesse, retivesse, contivesse, detivesse, obtivesse. Tivera, mantivera, retivera, contivera, detivera, obtivera. Que mais? Tiver. Olha, quando ele tiver coragem, aí eu vou dizer se ele mantiver e não se ele manter. A gente fala muito assim, ó, rapaz, se ele manter a palavra, não, se ele mantiver. Se ele mantesse a palavra, não, se ele mantivesse. Que é tivesse, mantivesse. Tiver, mantiver. Viu como é mais fácil? Se eu conjugo o verbo primitivo, o derivado tem a mesma flexão. E o verbo pôr, da mesma forma. Tá? O que vale para o verbo pôr, vale para os seus derivados. Por exemplo, o verbo pôr eu tenho como derivados repor, compor, depor, propor, supor, antepor, contrapor, isopor. Isopor não, né? Isopor é substantivo, só para brincar, tá? Cadê o chapéu? O chapéu tá lá embaixo, né? Então, ó, isopor não, tá? Então, assim, ó, o que vale para o verbo pôr, vale para os seus derivados. Por exemplo, pusesse, repusesse, depusesse, compusesse, propusesse. Pusera, depusera, compusera, repusera, antepusera. Tá? Puser, repuser, propuser, compuser. E você nunca erra se você lembrar que verbos derivados vieram de um verbo primitivo e que a flexão é a mesma, tá? A flexão é a mesma. Então, como é que fica aqui na letra B? Não haverá higiene bucal se as pessoas, se fosse o verbo ter, tiverem. Então, aqui vai ficar mantiverem. Mantiverem. E a letra C? As crianças vão ao consultório infantil desde que vale, né? O verbo valer. Eu valho, tu vales. Aí o presente subjuntivo, que eu valho, que tu vales, que ele valha, que nós valhamos, que vós valhais, que eles valham. Tá? Ok? Então, desde que valha, né? Vale, desde que valha a pena, certo? Valha a pena se divertir com os brinquedos. Letra D, quando as crianças virem, ó, o verbo ver no futuro do subjuntivo é escrito com i, certo? No passado, também, ó, eu vi. Mas quem foi que viu? Ó, com i, eu vi. Eles viram, nós vimos. Tu viste, vós vistes, eles viram. Então, no passado eu tenho o pretérito perfeito. Eu tenho o i para o verbo ver. No futuro do subjuntivo também. Quando eu vi, certo? Aí vi é o verbo ver, tá? O verbo ver é escrito com i. No futuro do subjuntivo. Se eu vi. Rapaz, se você ouvir e não se você ouvir. Ó, quando eu ver ele, eu dou o recado. Quando eu ver ele. Dois erros. Não é ver e nem é ele. É quando eu o vir. Formalíssimo, né? Quando eu o vir. Né? Ok? Então, tá correta a letra D de dado? Marcar aqui no meu gabarito, quarta questão, letra D de dado. Letra E, tratamentos dentários regulares bloqueiam. Ó, os verbos que terminam em E a R, tá? No presente do indicativo, vão ter o ditongo, vão ter o acréscimo da vogal I, criando o ditongo. Tá? Bloquear, passear, por exemplo. Aí o i vai entrar formando ditongo. Passear. Aí eu vou dizer eu passeio, tá? Eu passeio, eles passeiam. Então entra a letra i, ó, formando aí ditongo, certo? Esse i só não vai aparecer nas formas nós e vós, tá? Nós passeamos, vós passeais. OK? É frear, eu freio, olha o i. O verbo é frear, mas aparece um i no presente do indicativo, com exceção do nós e do vós. Eu freio, tu freias, ele freia. O nós e o vós não tem, ó. Nós freamos, vós freais. Freais e não freiais. E aí eles freiam, ok? Então é bloqueiam, passeiam, tá? Bloqueiam, tem um izinho aqui, ó. Bloqueiam. Tá? Verbos terminados em EAR, ok? Eles vão ganhar esse I no presente do indicativo.
também no presente do subjuntivo. Então, questão 4, letra D de dado. Questão 5 traz o que para nós? Vírgulas. E é uma questão de vírgula, de certo modo, até fácil. Olha o enunciado da questão. Enquanto a gente bebe um gole de água aqui. Pronto, deu certo, bebeu um gole de água. Ó, assinale a alternativa em que há emprego de vírgula ou vírgulas para separar uma expressão circunstancial de tempo no enunciado. Tá? Então, ele quer uma expressão circunstancial de tempo. Deixa eu grifar aqui, pegar aqui o marca-texto. Tá? Expressão circunstancial de tempo. O que é uma expressão circunstancial de tempo? Traduzindo isso aqui, nada mais é do que um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Certo? Todo adjunto adverbial expressa uma circunstância. Então, falou-se em circunstância, a gente está falando de adjunto adverbial. Tá? Por exemplo, negação, não, dúvida, talvez, adição, além disso, afirmação, sim, meio, vou de carro, certo? Companhia, com você. Então, lugar, aqui, tempo, hoje. Então, são as mais diversas circunstâncias. E a gente vai ter que ver onde há um adjunto adverbial de tempo. Tá? Você nem precisa saber o que os outros demais termos são, mas a gente consegue facilmente aí perceber quando há ideia de tempo, né? Então, vamos lá, certo? Na letra A, as pessoas menos educadas, como tem apontado outras pesquisas, tá? Nós temos ideia de tempo aí? Não, né? Conforme tem apontado outras pesquisas. Aí é uma ideia de conformidade, né? Esse trecho aqui, certo? Esse trecho aqui entre vírgulas dá a ideia de conformidade. E é uma oração subordinada, adverbial, conformativa. Não é um adjunto adverbial de tempo. É uma oração adverbial conformativa. Então, a letra A gente já descarta aqui na quinta questão, tá? Falsa. Letra B. Temos uma síntese das desigualdades sociais brasileiras, principalmente de raça, de gênero, de educação e de desenvolvimento regional. Deixa eu perguntar aqui, ó, essas vírgulas indicam tempo, né? Certamente não. Certamente indicam prioridade, tá? Adjunta adverbial de prioridade, ó, principalmente. Só nunca ouvi falar, tá? Não tem problema não. O que importa é que não é tempo, beleza? Ó, letra C. No caso daquelas com ensino médio incompleto, a desocupação chegou a 18,3%, taxa muito superior à taxa média geral, 11,1%. Ó, no caso aqui não há ideia de tempo, né? Ó, não há ideia de tempo. Tá? Aqui também, ó, não há ideia de tempo. Interessante que esse termo é aposto desse, né? E esse termo é aposto do aposto. Olha aí. Aposto é aquele termo que explica ou esclarece outro. Aí a gente tem um aposto. O aposto explicativo é o que é separado por vírgula. Esse aposto aí se chama aposto explicativo. Ele pode ser separado por vírgula, travessão ou parênteses. Aí, no primeiro caso, temos aposto. No segundo caso, temos o aposto do aposto. Certo? Então, letra C até agora não temos a nossa resposta. Na letra D, temos assim. Continuou feio o quadro do emprego no primeiro trimestre, com 11,9 milhões de pessoas desocupadas. 11,9 milhões de pessoas. Então, ó, no primeiro trimestre, isso aqui é tempo? Trimestre corresponde a um período de 3 meses, certo? Aí, então, nós temos aí um adjunto adverbial de tempo ou, né, uma expressão circunstancial de tempo. Resposta, letra D de dado, tá certo? E só para, então, vamos marcar logo aqui, né? Para a gente não perder. Agora, para ter certeza mesmo, vamos olhar a letra E, né, para não deixar passar nada, que é sempre bom.
a gente olhar aí todas as alternativas, certo? Formar capital humano é algo dificilmente compatível, no entanto, aqui é uma conjunção adversativa. Conjunção não expressa circunstância, tá? O que vai expressar circunstância ou é advérbio ou adjunto adverbial, tá? O que expressa circunstância ou é advérbio ou adjunto adverbial. Bacana? Então, né, letra D, a nossa resposta. E já estamos aí com a nossa metade do tempo. Ó, nossa metade do tempo aqui já foi. Passa rapidinho, né? Quando a gente, independentemente do horário, né? Se a gente está focado, a gente sabe o que quer, isso faz muita diferença. Tá certo? Então, parabéns a você que decidiu estudar. Prof, eu já brinquei muito carnaval, quero brincar mais ainda, né? Mas agora eu quero focar na minha aprovação, na tão sonhada estabilidade. Olha aí, para isso, né, tem que dar o primeiro passo, tá? Sair da zona de conforto. E é isso que você fez e Papai do Céu tá vendo, né? Então depois você fala assim, Deus, sou eu aqui de novo, né? Estudei, me ajuda, né? Vamos lá, então, questão 5, deixa eu marcar aqui no meu gabarito, estou anotando aqui no gabarito, tá? Letra D de dado. Bacana? E aí agora a gente vai para a questão 6, questão muito boa, né? Uma questão trata aí de concordância, tá certo? Vamos lá. A menina se mostrou, a pergunta primeiramente, né? Assinar a alternativa em que a concordância está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, concordância correta. E como ele não especificou, né? Pode ser verbal, né? Pode ser nominal. Tá? Vamos lá. Letra A. A menina se mostrou meia preocupada. Eita, né? Tá certo isso? Tá não, né? Ó, existe meia? Existe. Tá? Existe. Por exemplo, né, a palavra meio pode ser substantivo, adjetivo, numeral, advérbio. Quando é que não varia? Quando é advérbio, certo? Então aqui, ó, é um advérbio, tá? A menina se mostrou meio preocupada, tá? Meio preocupada. Esse meio é igual a um tanto. Ela se mostrou um tanto preocupada. Um pouco preocupada, tá? Um tanto, um pouco. É um advérbio, tá? É um advérbio. E como é advérbio, é invariável, ok? Invariável. Então, não existe meia aqui, é meio. A menina se mostrou meio preocupada. Ó, tô meio cansada. E se alguém disser que tá meio doida, né? Professor, eu tô meio doida hoje. Menina, você não tá meio doida, não. Você tá doida de meia, né? Não tem como ser meia doida. Ah, eu tô meio cansada. Malhou só a perna. Então tá cansado da cintura para baixo, por exemplo, né? Meia cansada, né? Meia cansada, meia enfadada, meia estressada, meia doida, é tudo meio. Por quê? Porque se trata de um advérbio, tá? O advérbio é invariável. E quando é que o meio varia? Quando é substantivo. Para muita gente, os fins justificam os meios. Ó, os meios, substantivo, tá? Adjetivo, ele vai qualificar substantivo. Por exemplo, não sou uma pessoa de meias palavras. Meias palavras, está qualificando aí o substantivo, é um adjetivo. E também tem o numeral. Ele comeu meia melancia. Ele bebeu meia garrafa de vinho. Sozinho, viu? Lá do Porto. Olha aí, com bacalhau do Porto. Aí é Semana Santa, não é Carnaval, né? Por enquanto é... Ok? Então vamos lá. Letra A está errada, né? Letra B, já fazem muitos anos que o menino não vai ao dentista, por isso está curioso. Ó, já fazem. O verbo fazer, quando indica tempo, não tem plural. Tá? Verbo fazer, quando indica tempo, não tem plural. Que tipo de tempo, prof? Tempo cronológico, tempo meteorológico, certo? Verbo fazer, quando indica tempo, não tem plural. Então, faz. Aqui eu tenho um tempo cronológico, né? Não tem plural. Ok?
já faz muitos anos que o menino não vai ao dentista. Ok? E se esse verbo tiver um auxiliar? Vão fazer ou vai fazer? Quando um verbo, importante registrar isso, tá? Quando um verbo não tem plural, o auxiliar que o acompanha também não tem. Todo verbo que, nesse caso, não tem plural é porque é impessoal. Só existe na terceira pessoa do singular. E ele transfere essa impessoalidade para o verbo auxiliar. Por isso eu digo, ó, vai fazer... Como é que é a frase? Vai fazer muitos anos, deve fazer muitos anos, pode fazer muitos anos, tá? Porque o verbo transfere essa impessoalidade, o verbo principal, né, para o verbo auxiliar, ok? E aí pode ser tempo cronológico ou meteorológico, não tem plural, porque não tem sujeito. Ó, faz invernos rigorosos no sul. Faz invernos rigorosos no sul, ok? E não fazem. Aí também não vai fazer, deve fazer, pode fazer. Ok? Então, verbo fazer indicando o tempo não tem plural. Tá? E a letra C, a maioria das crianças não gosta de ir ao dentista. Correto. Aqui nós temos nossa resposta. Tá? Letra C. Aqui é o seguinte, expressão partitiva, ó, a maioria de, seguida de nome no plural, as crianças. Quando você tem expressão partitiva seguida de nome no plural, a gente tem duas opções de concordância. O verbo pode concordar com a expressão partitiva ou com o nome no plural que vem depois. Então eu posso dizer assim, a maioria das crianças não gosta ou não gostam de ir ao dentista. A maioria das crianças não gosta ou não gostam de ir ao dentista, certo? Então, isso ocorre com expressão partitiva. A rigor, o verbo concorda com a expressão partitiva. Grande parte de gosta, boa parte de gosta, grande número de gosta. Em princípio, inicialmente, preferencialmente, concorda com a expressão partitiva. Agora, se depois vem nome no plural, aí o verbo também pode concordar com esse nome no plural. Então, a letra C está correta. Se o verbo estivesse no singular ou no plural aí, isso não faria a menor diferença. Para a gente dizer se a concordância, né, está certa ou errada. Tá? E a letra D? Anexo, incluso, concordam sempre aí com o nome a que se referem. Tá? Anexo e incluso. Então, nós temos aqui o nome anexo. Tá? Segue anexo à correspondência. O que segue anexo à correspondência? Todas as fichas. Ó, todas as fichas. Ó, seguem, todas as fichas seguem. Então aqui, anexas. Aqui a gente vai ter que alterar duas formas. O verbo seguir e o anexo. Tá? Seguem, anexas à correspondência. Tá? Todas as fichas. Todas as fichas de cliente do dentista. Tudo isso aqui, na verdade, ó, é o sujeito. Tá? É o sujeito. Qual é o núcleo? O núcleo é o substantivo, que não vem dependente de preposição. O núcleo é o substantivo aí que não vem independente de preposição, tá? Que é o sujeito, ó, sujeito. Quando se trata de concordância verbal, a primeira coisa a fazer é identificar o sujeito, tá? Porque o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Identificado o sujeito, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se ele está no singular ou no plural. Identifiquei, está no plural, então o verbo tem que ir para o plural. Então, seguem. Só que tem a questão da concordância nominal. E aí você vai lembrar que anexo e incluso concordam com o nome a que se referem. Agora, um detalhe, ó, deixa eu copiar aqui. Para a gente não esquecer, né? Se for em anexo, tá? Em anexo é uma expressão invariável. Ok? Em anexo é uma expressão invariável. Então, assim, ó, os documentos seguem em anexo. A carta segue em anexo. É invariável. Tá bom? E a letra E ou letra E, né? Depende aí do lugar que você é. Beber aqui um golinho de água. Ok. Existem nos tempos atuais muitos procedimentos para combater as cáries. Ó, o verbo existir,
sempre tem sujeito expresso na frase. Aliás, 3 verbos. É o trio: existir, ocorrer, existir, ocorrer e acontecer. Esses 3 verbos, observe, sempre tem sujeito expresso na frase. Então, esses verbos sempre têm sujeito. Não existe oração sem sujeito com eles. Então, tem que identificar o sujeito. E é comum, com os verbos existir, ocorrer e acontecer, é comum o sujeito vir pós-posto, o sujeito vir depois deles. Tá certo? Então, vamos lá. Existem nos tempos atuais muitos procedimentos. Então, o sujeito está aqui, ó, muitos procedimentos. Tá? Esse é o sujeito. Está no plural? Tá. Qual é o núcleo? É o substantivo sem preposição. Então, muitos procedimentos existem. Esse verbo tem que ir para o plural. Muitos procedimentos existem. Existem muitos procedimentos. Detalhe, o verbo haver no valor de existir não tem plural. Haverá muitas aprovações. Amém? Amém. Certo? Haverá dias frios. Haverá noites quentes no verão. Tá? Mas o verbo existir tem plural. Ou pode ter plural. Verbo haver no valor de existir não tem plural. Mas o verbo existir pode ter plural. Certo? Vamos lá. Vamos na sequência aí. Aí foi a questão 6. Né? Metade das questões aí que eu preparei para você, que eu coloquei no material, já foram. Tá? A intenção é a gente resolver todas. Tá? Espero que dê tempo. Tá bom? Acho que vai dar sim. A gente tem aí pouco mais de meia hora, né? 6 questões, 5 minutos para cada questão. Dá tempo. Vamos lá. Sem pressa. E aí, como é que tá o bloco da folia aí? Né? Pode perder o ritmo não, né? Porque o coração tem que estar no ritmo da percussão. Olha aí. É aqui, né? Ó, tá aqui, ó. Ó. Isso aqui é o detalhe, ó. Chapéu do Máscara aí. Altamente estiloso. Máscara, né? Atualizadíssimo, né? Seja bem-vindo. Se você entrou agora, tá, no nosso canal do YouTube aqui do AlphaCon, você está no lugar certo. Aqui é o bloco da folia, ó. Tá? A gente está pulando o carnaval de uma maneira diferente. Rumo à aprovação. Para que ano que vem, né, você que mora em São Paulo, que vai morar em São Paulo, né, aí sim, possa pular o seu carnaval aí, consciência tranquila de que fez o que tinha que ser feito, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos adiar o sonho não, hein? Certo? Vamos correr atrás dele. Próxima questão, questão 7, crase. Olha aí, redes sociais. O aluno pergunta, professor, qual é a sua rede social? Tá aqui. E lá na bio, né? Lá na bio tem o link do canal do YouTube. Tá? Pra você acompanhar a gente também. Tá certo? Belezinha? Então, anota aí, @professor Volney. Questão 7, crase. Crase é importantíssimo. Ó, assinale a alternativa em que os sinais indicativos de crase estão empregados de acordo com a norma padrão. Tá? Os sinais, então, cada questão, cada alternativa, né, melhor dizendo, vai ter pelo menos 2 sinalizações de crase, pelo menos 2. Ó, deixa eu pegar aqui o pincel vermelho, certo? Ó, crase, deixa eu colocar aqui embaixo. Crase é o seguinte, vamos partir do conceito inicialmente, tá? O que é crase? Crase significa fusão, contração de a preposição com outro a. Pronto, isso é quase tudo que você tem que saber. Tá? Ocorre crase quando 2 as se fundem. Se nós temos 2 as que se fundem, a gente tem crase, certo? Ok? Bacana? Então, vamos lá. Foi comunicado a todas. Pessoal, não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Toda, todos, tá? Todo, alguém, ninguém, qualquer, certo? Não ocorre crase antes da maioria dos pronomes, tá? Raríssimos os pronomes que têm crase. Senhora e senhorita pode ter pronome de tratamento. Entreguei o livro à senhorita. Devolverei o dinheiro à senhora. Pronome possessivo feminino pode ter crase facultativa. Então, assim, pouquíssimos mesmos, tá? Pouquíssimos pronomes mesmo tem crase. E um detalhe interessante para você guardar aí é o seguinte, ó. Quando eu tenho a no singular,
seguido de nome no plural, nunca ocorre crase. Ok? Se eu tenho a no singular, seguido de nome no plural, não ocorre crase. A gente até brinca assim, ó, a no singular, nome no plural, crase nem a pau. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Eu vou até pegar o chapéu, tá aqui no chão, ó. Certo? Sai até do foco da câmera, ó. Ó, a no singular, nome no plural. Quem sabe como pode ser o ritmo do carnaval? Ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Ó, faz aí o ritmo do carnaval. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. É isso aí. Você nunca mais esquece, nunca mais erra. Tá? Eu quero que você acerte, eu quero que você faça a prova de português sorrindo. Fazendo assim, ó. Pega a prova de português assim, ó. Acredito não, ó. Certo? Pronto. Rindo. Não sei se pode falar, mas sorrir, acho que não dá rolo não, né? Não é problema não, né? Ó, então vamos lá. Tem mais? Foi comunicado a todas as sessões que os adiantamentos de salário estão suspensos até a próxima semana. Né? Estão suspensos até a próxima semana. Aqui é a crase facultativa, com até. Certo? A crase é facultativa em 3 situações. Ou seja, tanto faz. Facultativa antes de pronome possessivo feminino. Entreguei o livro à sua irmã. Pode ter crase ou não. Antes de pronome possessivo feminino. Tá? Antes de nome de mulher. Entreguei o livro a Joana, com crase ou sem crase. E após a preposição até, como ocorre aqui. Crase facultativa. Okay? Às vezes a questão quer saber pontualmente o seguinte. Assinar a alternativa em que a crase é facultativa. Ok? Então, ó, vamos lá. Letra C. Os depoimentos serão colhidos de segunda a sexta. Ó, aqui existe uma relação de paralelismo. O que é o paralelismo? É a manutenção da mesma estrutura. De um ponto a outro. Tá? Aí eu pulei a B. Volto já para B, certo? Estamos na mesma questão aqui. Volto já para B. Então, ó, quando eu tenho de a, é sem crase. Tá? Por quê? Porque o de é uma preposição e o a é só uma preposição. E crase não é só preposição a. Tem que ter o outro a. Crase é a junção de 2 as. Tá certo? É a junção de 2 as. Então, de a sem crase. Agora, olha só que interessante. Se for assim, ó, aqui em cima, ó, de uma coisa a outra, sem crase. De segunda a sexta, tá? Agora, se for da primeira à quarta série, crase. Ou então, das 8 às 9 horas. Isso aqui é uma questão de paralelismo, de manutenção da mesma estrutura. Então, se eu tenho de, o a que vem na sequência é sem crase. Se eu tenho da, o a que vem na sequência é com crase. De segunda a sábado, sem crase. Da primeira à última hora, olha aí, das 21 às 23 horas, com crase. Certo? Letra C ainda, exigida a presença, ó. Os depoimentos serão colhidos de segunda a sexta, exigida a presença. Esse A é só um artigo, tá? Só um artigo. A presença exigida. Não há necessidade de preposição. Então, letra A está falsa, letra C está falsa. A B a gente pulou, né? Vamos voltar para B. Aí aqui eu digo o seguinte, serão destinados recursos a populações. Lembra que a gente acabou de dizer? Tá? A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Vou até pegar o chapéu aqui que fica mais interessante. Né, ó? Aqui, ó, é ao vivo, ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau, certo? Olha aí, não tem como errar, meu amigo, minha amiga. Anota isso aí, incorpora essa musiquinha aí na sua vida. Vai dormir pensando nessa música. A no singular, isso daqui dá para chamar de música, né? A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Não erra mais nunca, né? Eu quero
eu quero é cegar se você errar. Posso dizer isso? Me ajuda a dizer isso? Não, né? Melhor não, né? Melhor não. Certo? Vamos lá. Melhor não cegar, né? Ó, cadê? Serão destinados recursos a populações desabrigadas, com especial atenção às crianças. Aqui tá certo, ó. Atenção às crianças. Ó, atenção às crianças. Aqui tem dois As. Para ver crase, a gente vai precisar dos dois As. Ok? Então, letra B não está certa, né? Na letra A, só um item está certo. Na letra B, só um item está certo. Na letra C, nenhum item está certo. Na letra D, temos o seguinte. Está definido que a partir... Eita, isso aqui não tem crase, ó. Antes de verbo, nunca tem crase. Porque verbo não tem artigo antes. Então, esse azinho aqui é só uma preposição. Tá? Não ocorre crase antes de verbo. Toda vez que não ocorre crase, é porque um dos as que eu mostrei aqui, ó, embaixo, lado direito do slide, faltou. Tá? Toda vez que não ocorre crase, é porque um desses as faltou, certo? Então não ocorre crase aí, tá? Falta artigo. No caso, antes de verbo, falta artigo. Tá? Não existe artigo A antes de verbo. Não existe artigo A antes de verbo. Ok? Então, ó, todos os casos em que a gramática disse que não há crase, não é que a gramática tomou a liberdade de proibir. É porque ela apenas está descrevendo que não ocorre porque foi impossível ocorrer, só com um A. Todos os casos em que não ocorre a crase, é porque um dos As é inexistente. Tá? E aí a letra D ainda tem o seguinte. Serão enviados a matriz. Ó. Serão enviados mais o A que acompanha a matriz. Aqui está correto. Sem problema. Ok? Mas ele quer todos, né? Ó. Na alternativa em que os sinais indicativos estão empregados, os sinais. Né? Todos. Então, resposta aí, letra E. Deixa eu marcar aqui no meu gabarito. Estou acompanhando aqui no papelzinho também. Certo? Letra E. E aí nós temos assim, ó. A preferência no atendimento será dada a. Prof, aqui tá certo? Tá. Ó, a preposição a pode se contrair com o a dos pronomes aquele, aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. A qual e as quais, perfeitamente, sem problema. Tá? Então, ó, a preferência no atendimento será dada a aquelas pessoas que fizeram agendamento pelo site. Como convém como convém a ordem, certo? Como convém a ordem. Ok? Então, perfeito, né? Crase nas duas situações. Crase é um assunto muito importante na Banca VUNESP. Aí eu acho que eu coloquei aqui duas questões, foi, né? A 7ª questão e a 8ª questão, ambas tratando do mesmo assunto. Vamos ver aí a 8ª questão. Então, se você errou, mas entendeu que crase é a soma de A mais A, e ocorre crase quando eu tenho dois As, agora você já tem a teoria. Agora é só aplicar nessa questão 8. Tá? Vamos ver o que a questão está pedindo, se é o item correto, incorreto. É sempre bom ter isso muito claro, né? Assinar a alternativa em que o uso da crase está correto. Pronto. Então, o uso crase correto. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, de acordo com a gramática normativa. Certo? Letra A, temos assim, por gentileza, transmita a cada um dos participantes as instruções necessárias para que seja possível dar continuidade dar continuidade a reunião. Eu tenho um artigo e tenho uma preposição. Continuidade a. Continuidade pede preposição. Continuidade a. E reunião, que é substantivo, vem precedido do artigo a. Então, perfeito. De cara, ó, e a mais as tarefas. Deixa eu ajeitar aqui. A mais as tarefas. Perfeito. Letra A, de cara, a nossa resposta.
Crase é isso, A mais A. Agora, nas demais alternativas, por que não ocorre crase? Deixa eu anotar logo aqui no meu gabarito. Oitava, letra A. Letra B. Luísa referia-se, ó. Quem se refere a. Mais o A de aquela, crase. Então era para ter crase aqui, ó. Quem se refere a. Luísa referia-se àquela casa simples e referia-se também a quê? A as lembranças, ó. Que era para ter crase também. A mais as, crase. E as lembranças daquele tempo feliz, em que às vezes... Quando é que às vezes tem crase? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai trocar às vezes por quando for igual a aos domingos. Se der para trocar às vezes por aos domingos, tem crase. Tá? Outro dia alguém perguntou assim, professor, eu posso trocar às vezes por aos sábados? Pode, mano. Ó, se é aos sábados, se é aos domingos, tá? Não tem problema não. Agora, dá certo? Se der certo, tá ok. Por exemplo, às vezes vou à praia. Aos domingos vou à praia. Deu certo. Nem todas as vezes em que saio de casa, ó, nem todas aos domingos já não dá, né? Então, a dica aqui é forte, viu? Se você trocar às vezes por aos domingos e der certo do mesmo jeitinho aí, então às vezes com crase está correta. Ok? Então, letra B, falso. Letra B, quando menina sonhava em ir à Itália, ó, quem vai, vai a. Mais o a, que acompanha o artigo, né? Que acompanha o substantivo Itália, crase. Use a seguinte dica, ó, quando se tratar de nome de lugar, tá? Quando se tratar de nome de lugar, são chamados topônimos. Topônimos são nome de lugar. Você vai usar a seguinte dica, ok? Faça o seguinte, ó. Volto. Conhecer essa dica? Volto da. Quando eu uso volto de na frase, eu uso somente o a, sem crase, só a preposição. Volto de. Quando é volto da, eu tenho a craseado. Pode testar aí em tudo que é lugar do mundo aí que vai dar certo. Tá? Eu digo assim, ó, né, o carnaval na Bahia é o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Peraí, pegar o chapeuzinho aqui, ó. Paquerê, ó. Paqueiro, né? O novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Eita, é o novo, né? Carnaval, Bahia, Rio de Janeiro aí são, né, incontestáveis, né? Carnaval aí de mão cheia. Então, ó, vou a Salvador, tá? Terminar a aula aqui, eu vou direto para Salvador. Vou a Salvador, tem crase? Volto de Salvador. Então, vou a Salvador, não tem crase. Agora, se eu disser vou a Bahia, volto da Bahia. Olha aí, crase. Vou a Paris, volto de Paris. Vou à França, volto da França. Então, pode aplicar, né? Guardar aqui o chapéu. Pode aplicar isso aqui que dá certo. Dá certo e muito certo. Tá? Não tem exceção. Ok? Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Vou a São Paulo, sem crase. Ok? Letra C. Quando o menino sonhava ir à Itália, descobriu os encantos e a magia, ó. O verbo descobrir é transitivo direto, tá? O verbo descobrir é transitivo direto. Então, não tem crase. Não ocorre crase no objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto, que é um complemento verbal sem preposição, não tem preposição exigida pelo verbo, tá? Não tem preposição exigida pelo verbo. Então, comprei a casa, não tem preposição. Certo? Visitei aquela senhora. Não tem preposição. Verbo transitivo direto não exige preposição. Ok? Tem mais algum azinho aí? Não, tá ok, né? Letra D. Resposta de cara, letra A, tá? Letra D. Agora que não mais saí de casa, quando chegava à noite. Quando chegava à noite... Esse chegava à noite aqui, pode ter crase ou não. Eu não sei se é a noite que chegava ou se era ele. Tá? Se for ele, aí eu vou dizer assim, ele chegava à noite, tem crase. Mas se é a noite que chegava, escurecia, aí não tem crase, que a noite vira sujeito. Ao pé da lareira reunia as crianças, agora aqui não tem. Tá? Verbo transitivo direto não tem crase, ó.
tá? Porque não tem preposição. Verbo transitivo direto não exige preposição, ok? Belezinha? Letra E. Todas as, não, que é só um artigo, ó. Pronome todas não está pedindo preposição. Para a crase, eu preciso de preposição mais artigo, como a gente viu aqui, ó, lá embaixo, tá? Na questão anterior, questão 7. Então, ó, todas as colegas às quais me referi, vamos lá. Quem se refere a. Então, às quais me referi. Ok. Estiveram presentes na live desta semana e trouxeram as receitas. Ó, o verbo trazer é transitivo direto. Então, aqui é só um artigo, tá? Não tem preposição. Não ocorre crase no objeto direto. Não ocorre crase no sujeito. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase com A no singular, seguido de nome no plural. Não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Não ocorre crase entre palavras repetidas, dia a dia, cara a cara. Ok? São algumas situações aí importantes que a gente tem que lembrar. Com a expressão às vezes, letra B, se der para trocar por aos domingos. Tá? Que mais? Quando há lugar, volta o de, o a sem crase. Volta o da, o a com crase. Ok? E essa foi a nossa questão 8. A questão 9, de novo aí, eu coloquei colocação pronominal, porque é um assunto bem importante, assim como crase. E aí nós temos assim, ó, assinale a alternativa em que o trecho reescrito do texto está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Conformidade, tá? E aí nós temos o seguinte: a fome apertara demais os retirantes e por ali não se via, né? A gente já viu que palavra negativa atrai o pronome oblíquo. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo. Então não se via. Tá correto, né? Palavra negativa atrai o pronome oblíquo. Então letra A de cara já a nossa resposta. Olha aí, coisa boa. Letra A de cara. Letra B, agora então vamos marcar aqui no gabarito. Espera aí, estou com o gabarito aqui, ó, questão 9, letra A. Temos aí 13 minutos para acabar a nossa aula. Eu acredito que vai dar tempo a gente comentar as 12, ó. Coisa boa, né? Vamos lá, turma boa. Agora baleia cachorro, né, lá de Vidas Secas. Estranhava não ver a gaiola em que mal equilibrava-se. Ó, mal, tá? Mal é um advérbio. Então, advérbio sem vírgula atrai o pronome oblíquo. Em que mal se equilibrava. Ok? Então, esse mal com L, tá? Advérbio sem vírgula, atrai o pronome oblíquo. Então, em que mal se equilibrava. Letra C, sem a vitória, tinha justificados. Que a gente já viu, ó, mesma banca, ó, particípio. Né? Eu disse a você que não há pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Ado e ido, cantado, vendido, partido, tá? São formas no particípio. Então, não há ênclise com verbo no particípio. Aqui nós temos duas opções para colocar esse pronome. Quais são, prof? Entre os verbos, tá? Aí eu vou dizer assim, se a vitória tinha se justificado, a gente fala assim. Ou, né, deslocar o pronome para antes do primeiro verbo, o que é correto, mas é pouco comum, tá? Pouco usual, certo? Então, temos essas duas opções. Letra E, e depois daquele desastre, raramente, ó, raramente é um advérbio sem vírgula. Advérbio sem vírgula atrai o pronome oblíquo, tá? Advérbio sem vírgula atrai o pronome oblíquo. Então, raramente se comunicavam. Letra E, Fabiano sentiu o desejo de cantar. Lhe saiu rouca. Ó, não se inicia oração com pronome oblíquo. Não se inicia oração com pronome oblíquo. Então, saiu-lhe rouca a voz medonha. E então, tá? Então, calou-se. Tem a vírgula aqui, ó. Tem a vírgula aqui. Certo? Se bem que, ó, a gramática diz assim. Isso aqui é um caso especial.
tá? Quando você tem um termo intercalado, o pronome oblíquo pode ficar depois do termo intercalado. Se eu tirar o então, as duas vírgulas saem, tá? Se eu tirar o então, as duas vírgulas saem. Vamos lá, ó. Saiu-lhe rouca e medonha voz e se calou. Perceba que se eu tirar esse então, as duas vírgulas saem. Então, esse é um caso que tem mais a ver com o pronome depois de vírgula do que aquele que eu citei na questão 1 do paralelismo. Não se é ministro, se está ministro. Isso aqui tem mais chance de cair, como aconteceu, né? Então, obrigatoriamente o pronome tem que sair daí? Não. Por quê? Porque tem um termo intercalado. Se ele for retirado, as vírgulas saem. E o i, né? O i não impede o pronome de ficar antes ou depois do verbo. Tá? Então aí, sem problema. E nossa resposta corretinha aí, letra A. Então vamos lá, vamos avançar, né? Foi a questão 9, agora tem a questão 10. Estamos caminhando aí, né, para a nossa reta final, nossos últimos 10 minutos, né? Eu acredito que vai dar muito certo, né? Espero que você mantenha o foco, a energia, tá? Porque é assim que a gente tem que conviver, né? Somos feitos de carne e osso, mas a gente tem que viver como se fosse de ferro, tá? Então vamos lá. A questão 10 diz assim: assinale a alternativa em que a frase está redigida em conformidade com a norma padrão de concordância e regência. Então a questão está pedindo duas coisas. Concordância pode ser verbal ou nominal e regência, que pode ser verbal ou nominal. Vamos lá. Boa parte dos japoneses almeja, tá? Aí a gente já viu, né, ó, esteja redigida em conformidade. Boa parte de, ó, expressão partitiva, nome no plural, pode ser almeja ou almejam, tanto faz. Só que não tem a preposição. Aqui está certo quanto à concordância, mas está errado quanto à regência. Tá? Boa parte dos japoneses almeja, ok? Almeja ou almejam, tanto faz. Quando eu tenho expressão partitiva, o verbo concorda com a expressão partitiva ou com o nome no plural que vem depois. Mas o erro da questão é a regência. Tá? Então, almejam uma estabilidade financeira que pode nunca acontecer. O erro é essa preposiçãozinha a. Letra B. Quando nos casamos, perdemos muito das regalias a que estávamos acostumados. Quem está acostumado a. Perfeito. Resposta aí, letra B de bola. Deixa eu anotar aqui no meu gabarito. Questão 10B de bola. Questão 11. No futuro, pode ser garantido aos japoneses benefícios. Ó, benefícios podem ser garantidos. Então, tá errado aí. Caso decidam, não tem esse em. Caso decidam se casar. Caso decidam casar-se. Letra D. A garantia de acesso do emprego não é observado em todas. Ó, a garantia, substantivo feminino. Ó, a garantia não é observada em todas as faixas etárias e sociais. Ó, é notório. Eu posso fazer o seguinte, duas formas de corrigir. É notória, aí flexiona, porque concorda com a necessidade. É notória a necessidade. Necessidade. Ok? Ou então eu tiro o artigo. É notório necessidade. Tá? Aqui é concordância nominal. Quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo, esse predicativo flexiona se depois vier um nome no plural, como está aqui, ó, nome no plural, precedido de um determinante. Se esse nome no plural não vem precedido de um determinante, então ele não flexiona. Por isso que eu tenho duas formas de corrigir. É notória a necessidade, ó, concordando, ou mantém-se invariável porque o
o artigo aí, por exemplo, que é um determinante, não apareceu. Então, são essas duas formas aí. Mas a letra E está falsa. Questão 11, né? Penúltima, nós temos... quase acabando. Rapidinho passa, né? Assinale a alternativa em que a passagem do texto está reescrita nos parênteses, segundo a norma padrão de emprego de pronome. Não implica necessariamente harmonia. O verbo implicar é transitivo direto quando tem o sentido de acarretar. Não rege preposição em. Não implica necessariamente nisso. Está errado. Não implica necessariamente isso. Porque nisso é em mais isso. E o verbo implicar, no sentido de acarretar, não rege a preposição em. Por exemplo, a reforma da casa implica em muito gasto. Está errado. A reforma da casa implica muito gasto. Correto. Ok? Letra B. Não faz sentido falar de dia e de noite das redes sociais. Não faz sentido falar-lhe, não. É falar delas, das redes sociais. Falar delas. Letra C. Ao embotar a razão. Né? Embotar é enfraquecer a razão. Ao lhe embotar, não, anote aí. O, a, os e as. Esses pronomes funcionam como objeto direto. E o pronome lhe ou lhes funciona como objeto indireto. Então, embotar é verbo transitivo direto. Embotar algo, tá? Então, não pode ter o lhe como complemento. Ao embotá-la, certo? Embotá-la. Letra D, distinguir essas variações como relevantes. Distinguir elas, não, distingui-las. Tá? Essas variações eu vou trocar por as. Aí eu vou ter distingui-las. Não é distingui-las. Nem é distinguir, nem extinguir. É extinguir e distinguir. Desse jeito, tá? Resposta, então, letra E. Aprender a extrair informações relevantes. Aprender a extraí-las. Perfeito. O verbo transitivo direto. Informações relevantes. Eu vou trocar por as. Então, extraí-las. Perfeito. 11, letra E. Marquei aqui no gabarito. E para fechar, certo? Vamos lá. Fechar aqui com a questão 12, conforme está aí no programa que você baixou. Assinar a alternativa em que a função sintática das orações destacadas 1 e 2 nas passagens a seguir está corretamente identificada. Não querem mais mamar, primeiro parágrafo. O verbo querer está no sentido de desejar. Ele é transitivo direto, não querem algo. Então, mamar é objeto direto. A dificuldade é um nome. Nome que está pedindo complemento. Então, a preposição vai junto, tá? De negar ajuda ou pedido é complemento nominal do substantivo abstrato, né? Dificuldade. Então, esse termo aí, negar ajuda, vem desde o de, certo? Necessidade de alguma coisa, tá? Necessidade de alguma coisa. Então, querem o quê? Mamar. É dificuldade de quê? De negar ajuda ou pedido. Então, a gente vai ter o objeto direto, 1, complemento nominal, 2. E aí, a gente está finalizando nossa aula, tá? Então, vamos nessa folia aí, tá? Aproveitar essa alegria, essa energia e seguir o professor Volney Ribeiro. Beleza? Nós começamos nossa aula com um chapeuzinho. Vou colocar aqui de novo, tá? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela companhia. Tá? Eu sei que é carnaval, né? Tá no começo aí do carnaval, você está estudando, está se preparando, vai firme, conta com a gente, conta com a AlphaCom. Você sabe que aqui, né, tudo que a gente faz é pensando em você. E a gente não faz qualquer coisa, a gente procura fazer o melhor, com o melhor que a gente tem. E olha que a gente tem condição de oferecer muita qualidade para você. Então, vem ser AlphaCom, vem conhecer o AlphaCom. Se você não conhecia, vem conhecer, tá? Aqui é o seu canal da aprovação. Já tivemos o privilégio de aprovar mais de 250 mil alunos. Que maravilha, né? Muita gente sorrindo, tá? O próximo vai ser você, se Deus quiser. Bacana, ó? Beijo no coração, forte abraço
e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá? Vai no bloco da folia aqui do AlphaCom, que vai dar muito certo. Tchau, tchau, viu? Fique com Deus. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.